Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vou contar um caso, não é um comentário, é um caso criminal que aconteceu em 2021. Esse caso foi um caso que teve muita mídia, foi um caso muito comentado, um caso horrendo, onde a vítima foi uma criança de 7 anos. Todos devem conhecer, né? Já foi bastante contado aqui na plataforma, o caso do menino Miguel, que ficou conhecido como Miguel, caso Miguel de Imbé, que ele morava em Imbé, no Rio Grande do Sul. Esse caso, começou com a mãe e a madrasta, né? A mãe e a Yasmin, a mãe, a madrasta, a Bruna, elas eram companheiras. Eu primeiro vi uma reportagem que a Yasmin morou com o Miguel na casa da mãe dela, dos pais, né, no caso, até o menino ser um pouquinho crescido, talvez uns 5 anos. E ali nas fotos que eles mostram, tudo parecia uma criança feliz, uma criança sorridente, com aspecto de menino saudável, crescendo feliz, né, na casa dos avós, no caso. A mãe foi mãe aos 18 anos, né? Então, ali, né, nas fontes que eu pesquisei, diz que a mãe se casou, passou a viver com um namorado, se chamava João Pedro, né? E o rapaz, ele ficaram, parece, juntos uns 6 meses. Nesse meio tempo, essa moça ficou grávida. E ao contar para o rapaz, que também era bem jovem, o rapaz, ele não quis muito assumir a criança, né? Que ele queria que... E quando essa criança nasceu, ele já não estava mais na casa dos pais, na casa da família dele, não na casa dos pais, né? Ele está na casa da família do rapaz. Ela ficou um tempo lá, morando lá, durante a gestação, e quando a criança nasceu, ela foi morar com os pais dela. É dito que ele queria um teste de DNA para comprovar a paternidade, mas ela não quis fazer. Então, o rapaz também não procurou e a criança passou a não ter contato, ou seja, né, o pai não criou vínculo com o filho. Então, eles não tinham proximidade nenhuma. Até eu acho que a idade que ele tinha, né, que é 7 anos, e depois é dito ali nas fontes que a Bruna, não, a Yasmin conta para a mãe e para o pai que ela gostava de menina, então parece que o pai não aceitou muito bem a orientação da filha, mas segundo a mãe, que eu vi uma entrevista com a mãe dela, com a mãe da Yasmin, ela não durou muito, o pai logo perdoou, mas mesmo assim ela foi morar longe da família, longe da mãe, né, da casa dos pais, foi viver a vida dela, conheceu uma pessoa chamada a Bruna Natiele Porto Rosa, era o nome dessa mulher, dessa sujeita aí. E elas foram morar, diz que elas moraram em muitos lugares, né? É dito assim ali nas fontes que elas não gostavam muito de trabalhar, as duas. Então elas moravam em pousadas caras, moravam em apartamentos, moravam em vários lugares, sempre morando assim de aluguel, mas morando em lugares diferentes. É dito também pela mãe dela que ela disse para a mãe que ela não queria mais ficar com o menino e perguntou se a mãe assumiria a guarda da criança. E a mãe disse que sim. Eles deram entrada lá na justiça, né, de família, lá para ela pegar a guarda do menino Miguel. A avó amava o menino. E me parece, assim, como eu falei no início, que o menino Miguel, ele era uma criança feliz quando ele cresceu na casa dos avós. A gente via pelo sorriso dele, assim, uma criança com aspecto de saudável. Isso durou até ela se mudar de lá e levou o Miguel junto. E a mãe diz que nessa época, a mãe dela, que ela não tinha muito contato com a criança, porque isso acho que passou uns 2 anos que ela morou longe. Então a avó não tinha muito contato. Então, cada vez que a avó ligava para a filha para saber a notícia do menino e pedia para falar com o menino, a Yasmin dizia que lá não tinha internet.
o que foi descoberto que não era verdade, porque todos os lugares que eles moravam tinham internet, inclusive na pousada onde elas ficavam, a internet era gratuita. Então, né, é dito também que quando e a mãe dela pediu, a avó pediu para ver uma foto do neto. Então, que queria falar com ele, queria ver uma foto dele. Daí elas botaram o menino sentado numa cama, com um livro em cima das pernas, fazendo que estava lendo, né? Mas a pessoa, se ela prestasse bem atenção naquela foto, ela veria que a criança ali estava com um aspecto cadavérico, o menino. Magrinho, um cara de desnutrido, cara de sofrido, e tinha um livro realmente no colo dele, mas não era um livro qualquer. Era um caderno onde a mãe e a madrasta obrigavam ela a escrever, a se depreciar. Eu sou um menino horrível, eu não mereço a mãe que eu tenho, eu não presto. As duas faziam, né, torturavam o menino e faziam ele escrever aquilo ali. Também é dito nas fontes pesquisadas que as pessoas, quando viu o Miguel junto com a Bruna e com a Yasmin, a mãe, ofereciam um lanche para ele, porque as pessoas olhavam para o menino e viam que ele estava muito magro. A criança estava muito magra e cada vez que ele aceitava o lanche, porque ele estava sempre com fome, ele chegava em casa e ele era castigado. E essa avó ficou com essa, né, esperança que o menino logo iria para lá. Só que o que a avó não sabia é que quando aquela foto lá foi mandada para ela, já fazia uns dias que eles tinham tirado essa foto e que a criança já não tinha mais vida. É isso que a polícia concluiu. Essa criança, esse caso aconteceu dia 29, de 26 a 29 de julho. A polícia acha que o que aconteceu com o Miguel foi entre esses dias, né? Só que elas duas, elas só fizeram a queixa do desaparecimento 2 dias depois. Aí, ao ser questionada, o que ela disse? A mãe, ela disse assim: ah, não, eu acho que ele fugiu, mas ele vai voltar, como se ele fosse uma pessoa adulta, uma criança de 7 anos, assim, desnutrido, doentinho já, né? De tanto ser torturado. E aí o delegado perguntou isso para ela, ele já desconfiou dela, né? Porque diz que as duas chegaram na delegacia e disseram que ele tinha sumido, mas que não tinha procurado porque tinha que esperar 48 horas, mas era uma criança. E aí entrou um delegado no caso, que estava de plantão naquela noite, e uma policial ligou para ele e falou: vem aqui, que aqui eu estou com um caso de 2 mulheres que vieram aqui dizer que o filho de uma delas desapareceu. Mas eu estou achando as duas muito estranhas. Tem uma delas que anda para lá e para cá, dando uma de louca, e a mãe não está nem aí. Ela está, assim, parece que está passeando. A mulher não estava preocupada, sendo que uma criança de 7 anos desapareceu. E o delegado, né, começou já a investigar esse caso. E ele foi ouvido lá no dia do julgamento dela, né? Ele falou que nunca tinha visto uma mulher tão fria, 2 mulheres tão frias, né? Ele começou a interrogar primeiro a Yasmin, que era a mãe, né? Aí ela disse que não, que ele tinha sumido. Mas começou a se contradizer, e aí o delegado falou assim, aí ela olha para o delegado e fala assim, ele perguntou assim para ela: você vai confessar? Ela assim: só se você não prender a minha companheira. Aí o delegado, mas ela foi presa, né? As duas foram presas. Só que ela confessou. Aí ela confessou, né? Abriu a boca, disse que realmente elas tinham dado um remédio para a criança, que me parece que um dos remédios era fluoxetina, que tinha um amigo dela, um tal de Tadeu, que tinha tido assim era tipo assim uma pessoa que ajudava ela financeiramente. Ele tinha certo, nutria um sentimento por ela e ajudava ela em tudo que ela precisava. Inclusive foi ele que comprou as correntes para prender a criança. Elas confessaram tudo, inclusive
a Bruna, a madrasta, disse que a criança estava sendo torturada há mais ou menos um ano, que a Bruna falou na delegacia, eu vi o depoimento da Yasmin também, a Yasmin dizendo assim, ela se denominou um monstro, ela disse, eu sou um monstro porque eu fiz isso com meu filho, mas eu dei o remédio para ele, e aí, quando eu vi, ele estava frio e duro, com o corpo duro, aí eu peguei e vesti ele para ele ficar bem quentinho, a criança já estava sem vida. Essa foi a história dela, né? Na, no julgamento aparecem muitas fotos do menino Miguel, né? Inclusive tem uma foto que aparece, que é aquilo ali, em respeito à criança, a gente nem deve mostrar, né? Porque elas mostram o armário onde ele ficava preso. Ele ficava preso com corrente bem apertada, e tem um vídeo que eles mostram também que a Bruna diz assim para ele, nessa hora a mãe não estava em casa, né? A criança ainda estava lá dentro do armário com vida. Se você fizer xixi, quando a sua mãe chegar, eu te desmonto todinho. Se você fizer xixi, eu te desmonto todo, porque para mim é muito fácil. Ela falou, ameaçando a criança, né? Torturando, porque às vezes diz que elas diziam que ele não se comportava. Mas como é que ele ia se comportar? Ele ficava preso numa corrente, dentro de um armário, não ganhava alimentação, não ganhava água, fazia necessidades ali mesmo. Como que ele ia se comportar? Ele chorava, reclamava, né? E aí ela dizia que ele não se comportava. Inclusive, ela fala para o delegado, a mãe, que o que aconteceu com ele foi culpa dele, porque ele não era uma criança boa. E ele estava atrapalhando o relacionamento das duas. Na verdade, o que demonstra ali que talvez já existisse um monstro dentro da Yasmin, mas a partir do momento que ela conheceu essa tal de Bruna, a namorada, aquilo ali aflorou, porque ela começou a fazer tudo o que a outra mandava, né? E ela participava de tudo. E ela pediu para esse tal de Tadeu levar esse remédio, fluoxetina, que é um remédio que nem se dá para criança, e para dar para ele, eu acho que para ele dormir, sei lá, né? Aí eu acho que foi nessa hora que a criança não resistiu, pelo fato de ele estar debilitado, né, magrinho. E aí a delegada diz que começou a questionar ela, e ela começou a contar. Né? Ele disse que pergunta para ela assim, porque depende do que ela dissesse para ele, a investigação seria diferente, né? Se ela dissesse para ele, não, quando eu joguei ele lá, ele estava vivo. Aí ele perguntou, você sabe se a criança estava com vida quando você jogou ele no rio? Ela disse, como é que eu vou saber? Eu não sou médica. Para vocês verem, né? O tipo de cruel, como essas duas eram cruéis. Elas foram interrogadas separadamente, né? Cada um diz que a Bruna começou a botar a culpa na Yasmin, na mãe, sabe? Quando eles viram, né? Elas viram que o negócio estava feio, porque eu acho que elas achavam que elas iam se safar. Elas achavam com certeza que elas iam se safar. Não achavam que elas seriam presas. Só que elas foram presas, né? Elas foram presas, essas duas sujeitas aí, duas criaturas estranhas, assim, dizem que elas gostavam muito de boa vida, né? Que este homem, que era o banco dela, da Yasmin, sustentava ela, dava dinheiro, então eles não gostavam muito de pegar no pesado, né? Mas lá na delegacia, mediante o delegado, as perguntas, foi no primeiro dia do julgamento. Ela disse que ele perguntou a profissão dela, ela disse assim, agora, como quem diz, agora eu estou aqui. A faxineira, ela fala, né? Aí é dito ali que também que ela trabalhou de manicure e de outras coisas mais, né? Mas ela também diz que ela trabalhou como garota de programa e que não era muito bem visto pela companheira, né? Que também era uma ogra. Gente, esse caso é um caso assim, que tem muitas informações ali, que tem coisa que a gente não fala até em respeito à criança, porque ele não merece, né, que mostre aquelas fotos ele acorrentado.
E depois de tudo isso que passou o julgamento, né, onde elas foram presas, uma pegou 51 anos de prisão, se eu não me engano, a outra pegou 57 anos, 10 meses e 20 dias. E a outra, acho que foi 51, 10 meses e 20 dias. Só que cabe recurso e a pena delas foi diminuída um pouco. Tipo assim, pegar 45 anos, uma diminuíram em regime fechado, né? Mas a gente não sabe como é que as coisas vão se desenrolar depois, porque cabe recurso, de repente elas saiam até antes, né? Mas depois do julgamento, aí é que eu vi a entrevista da mãe, que a pessoa que entrevistou a mãe não mostra o rosto, a mãe estava muito abalada, né? Mas eles perguntaram se a mãe tinha contato com a filha, a mãe da Yasmin, que a mãe da outra não aparece. Aí ela falou que sim, ia visitar a filha, né, na prisão, só que eu estava sobre o que elas conversavam. Aí ela fala, só mãe mesmo, né? Conversa entre mãe e filha, só conversa de mãe e filha. Aí ela falou, eu, eu achava que eu ia estar com meu neto hoje, mas eu quero ouvir, eu nunca perguntei para minha filha sobre o crime, o que aconteceu lá. Mas eu quero muito que a minha filha chegue para mim e ela mesma fale, mãe, eu sou inocente. A mãe tem esperança que a filha fale para ela que ela é inocente. Eu acho que se a mãe falar para ela que ela é inocente, ela acredita. Ela acredita porque ela é mãe, né, gente? Mãe. Agora vocês vejam, né? Essa moça, ela cometeu um crime hediondo, que foi contra uma criança pequena, filho dela, né? A outra, essa outra sujeita também, né? É uma pessoa desprezível, mas a outra não tinha vínculo afetivo com a criança, porque ela não era nada da criança. Mas a Yasmin era mãe. E nas fotos que aparece, ainda morando na casa da avó, a gente vê que a relação entre os dois, mãe e filha, era boa, porque aparece a Yasmin brincando com o filho, ele assim agarrado nas costas dela, fotos bonitas, sabe, fotos de criança feliz. E quando aparece lá, já onde ele teve a vida dele findada lá, ele já parecia outra criança, ele já tinha 7 anos, né, mas ele era um fiapinho, assim, sabe, uma criança que ficou minguada de tanto sofrimento, né? Então, por isso que muita gente chama ele do anjo Miguel, o menino que ninguém amou, que ninguém gostou. Acho que ele foi amado pela avó, talvez pelo avô também, né? Eu não vi essa fonte, né? Eu não vi não pesquisei isso, eu não vi nada sobre o pai, só o que contaram, né? Mas dizem que o pai se pronunciou em algum lugar aí, em alguma, não sei. Aí até teve gente que falou assim, mas que pai, ele nunca procurou o filho, né? Agora vem dizer meu filho, se ele nem teve vínculo com a criança. Isso é verdade, né, gente? Ele não teve vínculo com a criança, é desnecessário aparecer numa hora dessa. Tinha que ter aparecido antes. Talvez o destino dele fosse outro, né? Mas essa mulher, a pena que ela pegou é bem compatível com o que ela fez, né? Ela pode cumprir 40 anos, porque agora pode cumprir 40 anos, né? Pode ficar 40 anos e cumprir 40 anos. Mas a gente sabe que no nosso país não acontece isso, né? Mas se vocês virem o depoimento do delegado, vocês até choram, porque o delegado ele disse que chorou muito, porque esse caso deixou ele muito assim, emotivo. Pela forma que ele ouviu as duas criaturas, dos sujeitos contarem. Elas contaram como se aquilo não fosse nada, como aquilo ali fosse normal, que a criança era culpada, a criança não era boa, a criança tinha problema com glúten e ele queria comer bolachas traquinas como se isso fosse um crime. Uma criança gosta de biscoito de traquinas, né? A criança gosta de doce. E cabia a ela, a mãe, né? Evitar que a criança comesse da outra alimentação, visto que a criança nem comia, porque ela era muito magrinha. Gente, que você já conhecia esse caso? Esse caso já foi contado muitas vezes, aconteceu em 2021 e foi julgado
agora em 2020, ano passado, em 2024, né? Mas elas já estavam presas desde aquela época. E esperamos que elas fiquem lá aos 40 anos, né? Que não saiam de lá. Então, por hoje, eu vou ficando por aqui, gente. Espero que vocês gostem. Se vocês tiverem algum caso que vocês queiram que eu conte, já me pediram para eu contar do menino Henri Borel. Eu quero contar, mas tem que pesquisar e depois eu trago para essa pessoa que pediu. Se vocês quiserem sugerir algum caso, vocês coloquem nos comentários. Tenham todos uma boa noite e até a próxima.